Abra sua Bíblia comigo. Em Números, capítulo de número 21. Versículo de número 10. O tema dessa mensagem essa noite: o que eu preciso saber para vencer em todas as estações ao longo da jornada. Que nome esquisito, pastor Elias, para esse sermão. Eu também acho. Diga comigo, o que eu preciso saber? O que eu preciso saber para vencer em todas as estações ao longo da jornada. Números capítulo 21, versículo 10 até o versículo de número 20, diz assim a palavra do Senhor: Então partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e se acamparam em Ije-Abarim, no deserto que está de fronte de Moabe para o nascente. Dali partiram e se acamparam no vale de Zered. E dali partiram e se acamparam na outra margem do Arnon, que está no deserto, que se estende do território dos amorreus. Por quê? Arnon é limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Vou pular para o versículo de número 16. Dali partiram para Beer. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel este cântico: brota, ó poço, entoai-lhe cânticos, poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram com o cetro, com os seus bordões. Do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, que olha para o deserto. Deixe sua Bíblia aberta, por favor. Pastor, não entendi nada. Querido, o livro de Números, esse texto ele está relatando a trajetória do povo de Israel, a trajetória da entrada do Egito até a entrada de Canaã. Essas cidades, esses lugares aonde Israel passou, eles representam a jornada de Israel, pastor Eliseu. Mas não apenas a jornada. Cada cidade dessa, escute, representa uma estação ao longo da jornada de Israel. Perceba que cada cidade que Israel vai passando representa um período, uma estação que Israel precisou conviver, vencer e romper, para que subisse de nível. A minha pergunta essa noite para você, meu irmão, minha irmã: quantos querem subir de nível aqui essa noite? Aleluia! Então entenda, a gente precisa discernir qual estação nós estamos vivendo hoje. Perceba que Israel tinha saído do Egito, estava sendo liderado por Moisés, no meio do deserto, num ambiente onde um monte de escravo, pessoas que eram filhos de escravo, neto de escravo, nasceram e cresceram dentro da escravidão, e agora Deus arrancou eles daquele lugar com mão forte e plantou eles aonde? No meio do deserto. Querido, mas existem lições poderosas de Deus que nós aprendemos no meio do deserto. Mas o maior símbolo da sobrevivência no deserto é a água. Diga comigo, água. O maior símbolo de sobrevivência, porque o homem consegue ficar até vários dias sem comer, mas ele não consegue ficar tanto tempo sem água. E o símbolo de cuidado, provisão e proteção de Deus
no meio do deserto é a provisão de água. Porque onde tem água, tem vegetação. Onde tem água, tem refrigério. Onde tem água, tem alimento. Onde tem água, tem bebida. Onde tem água, tem alegria. Onde tem água, tem terra fértil, onde você pode semear e colher. João capítulo 7, versículo 38 vai dizer: quem crê em mim, diz o Senhor, rios de água viva fluirão do seu interior. Você é um manancial de água viva, o que essa palavra nos ensina. Esse povo murmurava por causa de água. Esse povo reclamava por causa de água. Aqui no livro de Números mesmo, volta um pouquinho, capítulo de número 20, versículo de número 2, acompanhe comigo, olha o que diz. Um capítulo atrás, Números capítulo 20, versículo 2, isso, vem comigo aí. Não havia água para o povo, então se juntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés, e disseram: antes tivéssemos perecido, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos ali, nós e nossos animais. Aqui, irmão, não é uma conversa de amigos, aqui é uma briga, aqui é uma discussão acalorada. Pessoas perderam o ânimo aqui. Se nós seguirmos um pouco até o versículo de número 14, vai dizer assim: então enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhe: assim diz o teu irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo. Olha o que Moisés está dizendo, pastor Eliseu. Moisés está mandando uma carta para Edom, descendentes, irmãos, e está dizendo assim: olha, você está vendo aonde a gente passou, você conhece a nossa história, nós ficamos 450 anos cativos, estamos saindo, atravessamos o mar, estamos peregrinando nesse deserto, e olha o que ele diz, versículo 14: como nossos pais desceram ao Egito, e nós do Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, e a nós e a nossos pais, e clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito, e eis que estávamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra, não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços, iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Versículo 19: então os filhos de Israel lhe disseram, eles insistiram e disseram: subiremos pelo caminho trilhado. Ele está dizendo: agora não vou mais pelo caminho real, eu agora não vou mais pela estrada principal, eu vou pela trilha, eu vou pelo meio do mato. E ele prossegue dizendo: e se eu e meu gado bebermos das suas águas, pagarei o preço dela. Outra coisa não desejo, senão passar a pé. O que Moisés está dizendo? Moisés está pedindo ajuda. Moisés está usando de uma estratégia política e dizendo: Edom, eu estou te contando o meu problema, eu estou te contando a calamidade que eu estou vivendo, eu estou te contando o momento existencial que eu estou vivendo. Me permita passar, não apenas passar, mas dar água para os meus filhos, dar água para os animais, e eu pagarei pela água que eles beberem. Qual foi a resposta de Edom? Versículo 20: porém, ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro, com muita gente e com mão forte. O que está acontecendo aqui, querido? Israel está vivendo um dilema.
Israel está vivendo um dos piores momentos da sua existência. Sede no meio do deserto. Está pedindo ajuda, está pedindo recurso, está pedindo auxílio. E Edom disse: não, eu não vou dar água, vocês não vão passar por aqui. Preparou o exército, equipou todo mundo, foi todo mundo para a fronteira e falou: se passar por aqui, morre. Capítulo de número 21, versículo de número 4. Então pararam do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra em Edom. O que eles estavam fazendo? Já que Edom não deixou eles entrarem, eles ficaram rodeando pela fronteira, do lado de fora. E está dizendo assim, ó: Arão será recolhido. Perdão, capítulo, versículo 4. E o povo falou contra Moisés e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água. Os caras estão desesperados. Não tem água, não tem recurso, não tem provisão. Algumas pessoas me perguntam: pastor, como saber que a minha jornada em Deus iniciou? Como saber? Aqui vai dizer que, diz assim: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma está farta desse pão vil. Acabou a paciência. Diga para alguém do teu lado: acabou a paciência. O que significa isso, querido? Como saber que a minha jornada em Deus começou? A minha jornada em Deus começa quando a água acaba. A minha jornada em Deus começa quando a comida acaba. A minha jornada em Deus começa quando a conta bancária fica no vermelho. A minha jornada começa quando o dinheiro acaba. A minha jornada começa quando a porta se fecha. A minha jornada em Deus começa quando a enfermidade chega. A minha jornada em Deus começa quando a paciência acaba. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 1 vai dizer assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Agora olha o versículo 3, olha isso, querido, deixa Deus ministrar o teu coração. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Como que eu vou me gloriar na tribulação? Como que eu vou gloriar na luta? Como que eu vou me gloriar no dia que alguém diz: a água acabou no meio do deserto? Como que eu vou me gloriar quando eu peço ajuda e alguém diz assim: a porta está fechada para você, irmão, aqui você não entra, aqui você não passa? Mas Paulo está dizendo: gloriamos não apenas por termos acesso a Cristo Jesus mediante a fé, mas nós nos gloriamos também nas tribulações. Por quê? Diga por quê, pastor Elias. O texto continua dizendo: nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, diga comigo, tribulação produz perseverança, e perseverança produz experiência, e experiência produz esperança. Então a tribulação, ela vai produzir perseverança. O que Israel perdeu no deserto? Diga: paciência. Perseverança é a mesma palavra hebraica para paciência. Pastor, perdi a paciência nesse problema. Por que Deus vai te dar tribulação? Por que Deus vai permitir você passar pela tribulação, Misael? Porque Deus está querendo aumentar a tua paciência.
Tribulação produz paciência. Tribulação produz perseverança. E a perseverança produz o quê? Diga, experiência. O que é experiência, irmão? Experiência significa conhecimento, aprendizado. Mas que tipo de aprendizado? Aprendizado através da prática. Quem quer ter experiência com Deus aqui, querido? Você só vai ter experiência com Deus através da tribulação. A tribulação vai produzir perseverança, e a perseverança vai produzir experiência. E a experiência vai produzir o quê? Diga comigo, esperança. O que Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala sobre a fé? A fé é o quê? O firme das coisas que se diga, esperam. Esperança. Tribulação produz perseverança. Perseverança produz experiência. Experiência produz esperança. Deus está dizendo: a tribulação é o caminho para você crescer na fé. Por isso Paulo está dizendo: eu me glorio na tribulação, porque a tribulação me faz crescer em Deus. A tribulação me traz experiências com Deus. A tribulação me faz andar com Ele sobre as águas. A tribulação me dá perseverança. A tribulação me dá experiência. Querido, pense numa tribulação essa semana. Eu e Misael fomos lá para a Seropédica, irmão. Pode contar, Misael, a benção? Fomos lá pelo Arco Metropolitano. Misael dirigindo, eu passando mal do lado. Quando nós chegamos numa estrada deserta, fui com o carro de Carla. O carro explodiu o pneu, irmão. Explodiu o pneu. Coisa absurda. Misael calmamente foi puxando o carro para a direita, parou. Eu falei: lá vem o carro da polícia. O lema da polícia é servir e proteger. Irmão, eles foram para outra pista. Aceleraram mais e passaram. Eu falei: meu Deus, misericórdia. Daqui a pouco veio outro, um Duster da polícia. Eu falei: esse vai parar, é um Duster. Foi embora. Irmão, numa estrada deserta, a entrada mais próxima era 8 quilômetros para trás, 8 quilômetros para frente. Misael com a cara amarrada assim. Falei: Misael, com essa carcaça ninguém vai parar, filhão. Falei: misericórdia, Senhor. Falei: vamos para a mala, irmão. Não tinha o step ficou na garagem em casa. Misericórdia. Que luta. Eu falei: Misael, vamos chamar o Uber. Toquei no Uber, irmão. O Uber deu 18 minutos. Eu falei: 18 minutos, quem anda de Uber sabe que Uber não anda mais de 5 minutos próximo dele. Falei: Misael, 18 minutos, Misael do céu. Será que vem? Pastor, vai vir, moço. Homem de fé esse Misael. E eu falei: Misael, o Uber está vindo, Misael. 18 caiu para 17, 17 caiu para 16, e eu estou no GPS acompanhando, mas eu percebi que no mapa não tinha estrada em direção à pista, ao ponto que a gente estava. O cara tinha que voltar a fazer um retorno 8 quilômetros para trás. Eu falei: ele não vai fazer isso. De repente, irmão, 10 minutos, eu falei: está vindo, Misael, eu não sei como é que ele vai chegar até nós. Esse cara deve estar vindo de disco voador, de avião, sei lá. Daqui a pouco, irmão, 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto. Daqui a pouco, Misael, pastor, lá, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ai. Irmão, o carro novinho, dentro do pasto de boi. Eu falei: Misael, o homem está vindo por dentro do pasto de boi, Misael. O homem veio procurando na beira da cerca, procurando uma passagem, mas não tinha passagem para onde eu estava. Peguei o pneu furado, joguei nas costas. Misael, fica aí. Atravessei a pista, cheguei do outro lado, falei para ele assim: rapaz, eu não acreditei que você ia vir, rapaz. Ele falou: mas eu vim te buscar porque Deus mandou eu vir te buscar.
Eu falei, meu Deus, bota o pneu na mala aí, vou te levar no borracheiro e vou te trazer de volta. Eu sentei do lado dele, irmão, eu estava tão atordoado que eu não sentei nem no banco de trás do Uber, sentei no banco da frente. Ele falou, rapaz, eu não trabalho nem de Uber, hoje é meu último dia de férias, eu moro numa cidade, eu saí de Uber e de repente Deus falou comigo, vai na beira da pista buscar um homem lá. Como assim buscar? Entra aí, mas não tem rua, entra no pasto, vai por aí, ele está do outro lado. Quase que Misael foi batizado com o Espírito Santo nesse dia. Aleluia. O homem me levou no borracheiro, me trouxe, falou, vou te deixar na boa. Atravessou, me deixou do outro lado. Eu falei, glória a Deus, filhão, eu vou te pagar. Irmão, não precisa pagar, Deus mandou eu te trazer. Eu falei, mas eu quero abençoar a tua vida, eu quero liberar uma oferta sobre você, porque eu aprendi o princípio do reino. A tribulação, ela vai produzir perseverança, paciência. A paciência, a perseverança vai produzir experiência. Irmão, e quando você vive uma experiência dessa, a experiência vai produzir esperança. A sua fé vai aumentar em Deus. Você está entendendo isso, querido? Sem tribulação não tem vitória. Sem tribulação não tem guerreiro. Se Golias não tivesse se levantado, Davi ia continuar pastoreando ovelha no pasto. Se Ana não tivesse chorado, Samuel não tinha nascido. Se o ribeiro não tivesse secado, o azeite da viúva não tinha multiplicado. Diga para o seu irmão, pare de chorar por causa da tribulação, irmão. Glorifique a Deus no meio da tribulação. Essa luta não é para te matar. Deus está querendo fazer você crescer. Aplauda o Senhor, querido. Essa tribulação não é para arrancar sangue. Essa tribulação é para Deus arrancar óleo de dentro de você, irmão. Tem uma unção dentro de você e Deus está te esmagando para que esse óleo jorre de dentro da sua vida. Meu Deus, não estou conseguindo entrar na mensagem aqui, me ajuda. Quando eu entendo isso, eu paro de chorar por causa da tribulação. Eu olho para a onda, eu olho para o vento, a nuvem negra no céu, eu digo, pode vir, porque você é a minha chance de promoção. O que Davi viu em Golias? O que Davi viu em Golias que ninguém viu? Diga comigo, uma chance de promoção. Golias não é um desafio, Golias é uma oportunidade, Misael. A tribulação é uma oportunidade. Pastor, eu estou passando o pior momento do meu casamento, o pior momento da minha existência. Parece que eu vou morrer nesse lugar. Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer: essa é uma oportunidade que Ele está te dando. Eu confesso para você, teve dias que eu pensei, eu não vou passar, eu não vou sobreviver, mas Deus falava lá dentro do meu coração: você não vai morrer neste lugar, você não vai ficar caído neste lugar. Eu pus você aí para trazer para fora o que há dentro da sua vida. Existe uma unção em você, existe um chamado em você. Deus quer acender essa chama. Números 21, versículo 10, aqui eu quero entrar na mensagem. Diz assim: então partiram os filhos de Israel
e se acamparam em Obote. Esse texto, ele fala sobre 9 cidades que Israel passou. A primeira cidade, diga comigo, Obote. Obote, diga comigo, Obote. Obote significa odre, diga odre. Que odre é esse, pastor Elias? Aqui está falando de um período de Israel, pastor Vinícius. Não tinha rio, não tinha chuva, não tinha de onde tirar água. Esses odres estavam fazendo o que ali? O único lugar que tinha água, uma pequena reserva dentro dos odres. A estação que eles estavam vivendo na jornada. Escute isso, pastor Eliseu. Existe estação que o nosso único meio de sobrevivência é uma pequena reserva que a gente tem dentro do odre. Uma pequena reserva de água. Você cada dia de manhã levanta e você bebe um pouco, você vai vendo que aquela água vai acabando. Cada momento, cada dia. Eu me lembro, pastor Vinícius, conversamos muito agora durante o inverno. Só isso, 3 minutos. Misericórdia, entrei agora na mensagem. Termina a mensagem ou não, irmão? Quem quer que eu paro, diga amém. Opa, teve gente que disse amém aí. Vocês vão esperar, amém? Vamos. Eu estou na primeira estação, são 9. Diga comigo, Obote. Estação dos odres. Essa estação é um período em que Israel viveu do que tem dentro da vasilha. Tem um período na nossa vida e na nossa existência, Anderson. Porque qual é o símbolo de provisão para mim? O símbolo de provisão para mim é rio. Rio fluindo, cachoeira. Mas tem uma estação na nossa vida que não tem rio, não tem cachoeira, só tem um pouquinho de água dentro do odre. E aí? Você vai ter que preservar, conservar, viver no limite. Israel viveu a estação do odre. Israel viveu a estação das pequenas provisões, pequenas palavras, pequenas oportunidades. São pequenas coisas, pastor Vinícius, que Deus vai usar para nos manter durante o caminho. Agora em julho, estava com o pastor Vinícius tomando um café, pastor Elias. Estou vivendo do que tem no odre. Ninguém chama mais para ligar ar-condicionado. Todo mundo com frio dentro de casa, aleluia, glória a Deus. E rindo, falando comigo e rindo. Eu falei, meu Deus, estou orando por esse homem, para Deus trazer a provisão. E ele rindo comigo. Ai, Jesus. O evangelho deixa a gente maluco, irmão. O odre esvaziando, mas eu estou sobrevivendo. Eu estou na estação do odre, na estação que eu estou bebendo do que está ali. De vez em quando eu tiro a tampa, dou uma olhada, está acabando, está esvaziando. Jeová é contigo. Quem quer viver multiplicação de Deus aqui? Escute o que eu vou dizer. Existe um milagre que você espera essa noite. Você entrou aqui essa noite com uma expectativa. Mas tem coisas que não combinam com multiplicação. Tem coisas que não combinam com milagre. Esse namoro indecente não combina com milagre. Desorganização financeira não combina com milagre. Falta de comprometimento não combina com milagre. Pastor, não sou dizimista, também não combina com milagre. Sou infiel, não combina com milagre. Quer viver milagre, querido? Imagina se Deus multiplica agora que você está vivendo.
Tem gente preso na pornografia, tem gente preso na prostituição, tem gente preso na mentira, tem gente preso na língua maligna que fala de tudo, reclama de tudo, murmura de tudo. Imagina que Deus multiplica o que você está vivendo hoje. Diga para alguém do seu lado: antes de Deus multiplicar, Deus vai organizar e alinhar. Deus vai organizar e alinhar. Olha para essa pessoa e diga: tem algo para Deus alinhar hoje? Seja sincero. Ah, pastor, eu estou pronto para o milagre, eu estou pronto para o próximo nível. Calma, querido. A primeira estação do odre. Segunda estação, versículo de número 11. Depois partiram de Obed e se acamparam em Ijé-Abarim. Diga Ijé-Abarim. Ijé-Abarim. Diga ruínas do passado. Que estação é essa, pastor Elias? Ah, Misael, ex-pagodeiro. Essa é a estação que o seu passado bate na porta. Israel estava dentro de um meio de uma ruína. Esse lugar era um lugar, irmão, que todos nós vamos passar um dia na nossa vida cristã, aonde a gente vai ter que lidar com o nosso passado. Você vai de novo pisar naquele lugar, naquele ambiente, aqueles amigos, aquela ex-namorada. Jesus, tem misericórdia. Que lugar é esse? Lugar de ruína, lugar de trevas, lugar onde você sorriu, lugar onde você chorou, lugar onde você ganhou, lugar onde você perdeu, lugar onde você prostituiu, lugar onde você fez alianças que não devia. Israel está passando nesse lugar, Israel está transicionando nesse lugar. Lugar onde guerras interiores são travadas, aonde o velho homem está lutando com a nova criatura que eu sou hoje, transformado através de Cristo Jesus. O texto vai dizer aqui, ó, versículo 11: pararam em Obed, partiram de Obed e se acamparam em Ijé-Abarim, no deserto, de frente para Moabe. Ou está dizendo assim, ó, Moabe, irmão, era um dos maiores inimigos. Você está num lugar terrível do seu passado, e aonde o seu inimigo está de frente para você. Irmão, se você cochilar um minuto, você morre. Se você olhar para trás, você morre. Se você botar cadeira e sentar, você morre nesse lugar, irmão. É um lugar de vigilância, é um lugar onde eu não posso baixar a retaguarda, é um ambiente caótico, é um ambiente de desarmonia, destruição, onde tudo que vejo são destroços do passado. Você vai passar por esse lugar, irmão. Israel precisou sobreviver a esse lugar. E sabe por que você às vezes não consegue viver os sonhos de Deus na sua vida? Lá em Números capítulo 13 vai dizer que Moisés envia 12 espias para Canaã. Agora olha isso. Quando os espias voltam de Canaã, o relatório que eles dão é o seguinte: ó, a terra devora quem tenta invadir. E mais, nós somos como gafanhotos, nós nos enxergamos como gafanhotos. Deus falou que eles são gafanhotos? Não. Os inimigos chamaram eles de gafanhotos? Não. Quem disse que eles são gafanhotos? Eles mesmos, sim ou não? Vocês estão comigo, irmão? O que isso aqui reflete? Duas visões. Primeiro, a visão que você tem a seu respeito, com base nas frustrações, decepções e traumas do seu passado. E a visão que Deus tem ao seu respeito, com base no que você pode ser através do poder dele. Enquanto tem gente dizendo, não dá para mim, eu sou como um inseto diante do tamanho do que Deus tem para a minha vida. Mas tem gente olhando com os olhos de Deus, irmão,
Pare de olhar com a expectativa das suas frustrações, a ótica do passado, a ótica das ruínas, a ótica dos destroços. Ah, pastor, eu estou num momento da minha vida que o meu passado está batendo a porta. Eu estou lembrando que eu repeti de série. Tem gente vivendo, irmão, daquela surra que levou do valentão da rua, e até hoje ele não consegue mais passar naquela rua. Aquele valentão hoje, irmão, é um velho fraco. Deus já mudou, a estação já mudou. E você hoje é um profeta de Deus, é uma profeta de Deus. A estação já mudou. Pare de se movimentar pelo prisma dos destroços, dos fracassos do passado. Você vai sobreviver a essa estação. Você vai sobreviver a essa estação. Versículo de número 12. Dali partiram e se acamparam no vale de Zered. Diga comigo, Zered. Zered significa lugar exuberante, aonde tinha um riacho, um pequeno rio, que Deus traz um refrigério momentâneo ao longo da jornada. Estou correndo. Ao longo da jornada, Deus traz um pequeno refrigério. Escute isso. Eu chamo de piora antes da morte, melhora antes da morte. Ou antes de melhorar, vai piorar. Esse pequeno ribeiro de Zered, pastor Eliseu, é um pequeno riacho. Não dá nem para mergulhar, não dá nem para entrar dentro. Pastor, e isso é bom, não dá para, já matou minha sede. Mas esse não é o propósito de Deus para você ainda. É um refrigério no meio do caminho. Pastor, e o que eu aprendo com isso? Não é o lugar de você parar ainda. Tem gente parando onde Deus falou para não parar. Tem gente estacionando onde Deus falou para não estacionar. Deus está dizendo: ei, esse lugar é só para você beber um pouquinho de água, recuperar a energia e prossiga. Porque Deus não é um ribeiro, Deus é um rio de águas profundas, irmão. Ah, pastor, eu estou com a aguinha no calcanhar, está dando para correr, para pular. Mas o que eu aprendo com Ezequiel 37, Ezequiel vai entrando no rio de Deus. Ah, querido, o rio de Deus é profundo, o rio de Deus é variado, o rio de Deus vai te levar a coisas sobrenaturais. Ezequiel entra, tem água que dá no calcanhar, ele caminha um pouco mais, tem água que dá no joelho, ele caminha um pouco mais, tem água que dá na cintura, ele caminha um pouco mais, tem água que dá no ombro. Ah, mas tem gente parada no riozinho. Tem gente parada na beira do riozinho, igual uma criancinha na praia brincando de castelinho de areia. E Deus está dizendo: filhão, filha, eu sou um Deus de profundidade. Pastor, eu estou agora vivendo o melhor momento da minha vida. É mesmo, queridão? Que momento é esse? Eu estou prosperando no meu trabalho, eu estou prosperando financeiramente. Queridão, esse não é o melhor momento da sua vida. Que isso, pastor? Isso é só um laguinho no meio do caminho, para você se alimentar, comer um pouquinho, recuperar as suas forças. Por que, pastor? O melhor momento da sua vida vai ser quando você começar a ganhar as nações para Jesus. O momento que Satanás estiver debaixo dos seus pés, porque essa é a promessa de Cristo Jesus. Depois que você resolver um problema, Deus vai te dar um problema maior ainda. Tem gente pensando: ah, pastor, eu estou orando por esse problema, eu estou orando por esse gigante. Fique tranquilo, querido, esse gigante já caiu na sua vida, mas Deus vai levantar um gigante maior. Por quê, pastor Elias? Porque Ele quer mostrar quem Ele é na sua vida através de você, irmão. Você não vai ficar caído nesse lugar, você não vai parar no laguinho Zered. Ah, o laguinho, eu estou divertido aqui. Não, querido, bebe um pouco de água, se alimenta nessa estação e se prepare, porque a guerra vai continuar, a jornada vai continuar. Olhe para alguém do seu lado e diga: tem mais, irmão. Tem mais de Deus,
Tem mais de Deus, tem mais de Deus. Tem mais de Deus, ministério de louvor. Tem mais de Deus, pastores dessa igreja. Tem mais de Deus, ministério de intercessão. Pastor, no dia que a gente comprar esse galpão, aí a gente vai estar num lugar profundo. Não, irmão, tem mais de Deus. Tem mais de Deus, tem mais de Deus. Eu não vou parar nesse lugar, eu não vou parar nesse lugar, eu não vou parar. Ah, mas eu estou bebendo água, tá bom para mim, tem sombra, mas aqui não é o lugar que Deus mandou eu parar. Escute o que eu vou dizer. Tem pessoas que têm um chamado de Deus, pararam de servir o Senhor, porque encontraram Zerete, uma zona de conforto. Ah, estou bebendo um pouquinho de água, de vez em quando o passarinho posa na minha orelha. Ah, que maravilha. Querido, esse não é o seu lugar. Essa não é a estação que Deus planejou para você. Diga para alguém: não pare nessa estação, não pare nesse lugar. Versículo de número 13: e dali partiram e se acamparam na margem de Arnon, que está no deserto, e se estende no território dos amorreus. Diga: Arnon significa riacho ou rio caudaloso, rio de turbulência. O que ele está dizendo? Ali Deus começa a estabelecer limite. Essa estação de Israel é uma estação que Deus levou ele no limite de Arnon. O rio Arnon é um rio que fica num vale que tem cerca de 3 quilômetros de largura, 500 metros de profundidade. O rio Arnon existe até hoje. Ele tem de 12 a 30 metros de largura. A profundidade dele vai de 1,50 a 30 centímetros. Existe até hoje esse lugar. Ali Deus falou: Israel, vocês vão andar na beira do rio, não atravesse. O que tem do outro lado? Moabe. Lá não é para você pisar. Nessa estação, pastor Vinícius, Deus está ensinando para mim e para você o meu limite. Deus está estabelecendo: aqui é o seu padrão. Você vai viver aqui, você vai caminhar até aqui, você não vai passar daqui. Querido, nessa estação eu preciso aprender a lidar com a rejeição. É um lugar onde eu tenho que atravessar e Deus fala: tu vai ser rejeitado do outro lado. Não vai. Não saia de onde Deus não mandou você sair. Não pise onde Deus não mandou você pisar. E ele prossegue. Diz assim, versículo 16: dali partiram para Beer. Diga: Beer. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Olha isso, que lindo esse texto. Ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel este cântico: brota, ó poço, entoai-lhe cânticos. Aonde é isso? Diga comigo: deserto. Que estação é essa? Estação de trabalhar pela fé. Como assim? Deus falou para Israel: aqui nesse lugar, Beer, eu vou dar água para vocês. No meio do deserto, o que a gente tem que fazer? Cavar poço. E depois que cavar o poço, imagina, querido, os homens pararam no meio do deserto, pastor Vinícius, começaram a cavar, pronto, o poço está cavado. Tem água? Não. Faz o quê? Olha o que o texto diz. Então cantou Israel este cântico: brota, ó poço, entoai-lhe cânticos. Na estação, querido, de Beer, é a estação que você vai cavar poço pela fé. E você vai vencer enquanto adora. Você vai vencer enquanto canta de forma profética.
lugares, irmão, que você está. Tem gente aqui essa noite, eu sinto no meu espírito, vivendo essa estação. Pastor Elias, eu estou no meio do deserto, eu tenho fé, eu tenho uma palavra, eu já cavei o poço, mas não deu água. O que eu faço? É hora de você começar a rodar em volta do poço e cantar. Poço, brota água. Comece a cantar um cântico novo. Comece a liberar um cântico espiritual. Cantar sobre essa enfermidade, cantar sobre essa porta fechada, cantar sobre esse gigante. Libere uma palavra nesse lugar, querido. Como que eu vou vencer essa estação, pastor? Cantando, querido. Como que eu vou vencer essa estação? Não é só cavar o poço, é cantar, é liberar um cântico profético. Quando o inimigo está apontando o dedo para você e dizendo: ó, você vai morrer aí, você vai ficar nesse lugar aí, eu começo a cantar: levanta, sai da tua tenda, busca um milagre que tem reservado para ti e verá. E eu vou cantando, eu vou andando em volta do poço, o povo cantando, cantando. Enquanto eles iam cantando, a água ia brotando. Enquanto eu adoro, Deus opera o sobrenatural. Serás uma grande, abençoado, abençoado por onde quer. Minha família prosperará. Contaste pode as estrelas. Aí o diabo fala assim para você, ó: fica aí no chão, rapaz. Aí você canta: levanta, sai da tua tenda, busca um milagre que tem. Enquanto você está cantando, irmão, a água começa a brotar no fundo do poço. Filho meu, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. E o preço que foi pago ali me dá. O povo cantou, e do deserto partiram para Matana. E aqui eu quero começar a finalizar. Diga comigo: Matana, presente de Deus. Depois que eu sobrevivo o deserto, eu começo a receber presentes de Deus. O povo chega numa cidade e eles dão o nome de Matana, se dizendo assim, ó: Deus me deu um presente. Diga para essa pessoa do seu lado: Deus tem um presente para você, irmão. Deus tem um presente para você. De Matana, diz o texto, para Naaliel. Diga Naaliel. Naaliel significa torrente de Deus, fonte de Deus. O que significa? O que acontece na Naaliel? Eu paro de andar atrás de água, eu começo a andar atrás da minha fonte, que é o Senhor. E eu aprendo que água não tem a ver com poço, tem a ver com aonde Deus está. As bênçãos não tem a ver com aonde o poço está, mas aonde Deus está. E ele prossegue de Naaliel, ele prossegue para Bemote. Diga Bemote, lugar alto. Em Bemote, Deus começa a mudar a minha visão, a minha perspectiva. Eu cheguei até Bemote andando no vale,
Agora eu estou saindo do vale, eu estou começando a subir. Deus está levando a minha visão, Deus está mudando o meu parâmetro. De bemote, querido, eu já começo a enxergar um monte de coisa. De bemote, eu já começo a enxergar meus inimigos. De bemote, eu já consigo enxergar o caminho da terra prometida. De bemote, agora eu vou para a última cidade, Pisga. Diga comigo, Pisga. Pisga significa fenda na rocha. Aonde foi que Moisés viu Deus? Em uma fenda na rocha. Pisga era uma montanha. De Pisga, pastor Eliseu, foi aonde pela primeira vez Israel foi capaz de enxergar Canaã. Querido, depois que eu ando por essas 9 cidades, esses 9 estágios na minha jornada cristã, eu agora estou chegando num patamar que Deus está ampliando a minha visão profética, e eu consigo em Deus enxergar o meu destino. Eu consigo em Deus enxergar Canaã, o lugar da promessa. Eu agora não estou mais com medo de Moabe, eu não estou mais com medo dos amorreus, eu já até esqueci do Egito. Eu agora não tenho mais a mentalidade de um escravo, eu agora não ando mais pelo vale da sombra da morte, mas eu agora estou no topo de uma montanha, onde Deus me deu uma visão ampla. Você entendeu isso, querido? Deus quer levar você para esse lugar. Eu não sei qual estágio da sua vida você está vivendo essa noite, não sei, mas em tudo, Deus tem um propósito na sua vida.